Olá! Me conta sobre você. Esse ano meu projeto é trazer aqui pessoas com histórias incríveis, cada uma com o seu projeto, com o seu perfil, com a sua trajetória. Vamos conhecer histórias de pessoas incríveis. Hoje eu vou trazer aqui uma amiga muito querida que o trabalho dela é de dar água na boca. Vamos conversar um pouco e saber um pouco da história da Márcia. O que será que ela faz que é tão bom, hein, gente? Eu vou chamar aqui a Márcia, ela já entrou. Vamos ver. Enquanto isso, quem está por aí, dá o seu like, o seu coraçãozinho. Chama outras pessoas. Ô, Márcia! Oi, Marta. Boa noite, querida. Boa Boa noite! noite. Me conta, Me conta, conta conta a sua história. Me Me conta conta da onde onde você você veio, veio, para onde vai, vai, onde onde você você está está falando. falando. Oi, Marta. Primeiramente, você tá me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem bem, tá tudo boa? bem. Tá tudo jóia? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, que para mim tem grande valor. É Obrigada. muito bom a gente ter alguém que queira nos ouvir, né? Que queira dividir aí a história da vida da gente. Isso é muito bom. É importantíssimo. Então eu vou me apresentar para quem não me conhece. E aí você já fica sabendo também. Meu nome é Márcia Lemos, eu sou responsável pelos bolos e doces, pelas delícias da Márcia Mel. Então, hoje eu sou uma confeiteira, vivo somente disso, cursos também de confeitaria. E você perguntou aonde eu moro, né? Eu moro no Butantã, São Paulo. Eu moro próximo do quilômetro 17,5 da rodovia Raposo Tavares. É aqui que eu estou, agora no momento. Muito bem. E Muito da bem. onde E da você onde veio? você Da veio? onde você Aonde vai? você vai? Muito bem, vamos lá. Eu vim de uma família onde eu sou a única filha, mulher. Eu tive uma irmã, mas ela morreu muito cedo. Quando ela morreu, eu tinha 18 anos. E eu tinha uma filha que estava com 1 ano de idade. Então, eu perdi aquela que seria minha amiga, minha companheira, né? Então, a gente teve um certo trauma aí. E aí, eu fiquei sendo a única filha mulher, tendo 4 irmãos homens. Então, eu vim dessa família aí. E sempre morando em São Paulo. Tive que ir trabalhar cedo, mas isso é muito bom, né? Porque a gente cresce com isso, aprende bastante. Eu trabalho fora desde os meus 15, né? Registrado 15, mas fazendo bico com 11 e 12, aonde a minha mãe ia, eu também ia lá para me dar uma ajuda. Eu acho que... E então lá, eu já trabalhei em auxiliar de produção aos 15 anos, e eu já me interessava por festa, decoração, eu já ficava com os olhinhos brilhando quando tinha alguma coisa desse gênero. Mas o meu primeiro emprego foi produção. Naquela época, né, muito tempo atrás, tinha a opção de fazer hora extra, então eu sempre fui aquela de querer fazer mais, algo mais. Claro que para ter dinheiro, né? Para comprar roupa nova, sapato novo, comer coisas gostosas. Então eu sempre fiquei de olho na oportunidade que vinha para mim. Se era hora extra, eu ia fazer bastante hora extra. Se era ficar em 2 empregos, eu iria ficar em 2 empregos, mas eu sempre fui de correr atrás. E morando com a minha mãe ainda, mesmo depois de ter um filho aos 18 anos. Mas a minha mãe, ela ensinou algo que foi importantíssimo para mim, que eu só entendo hoje. Na época eu fiquei meio chateada. Quando eu fiquei grávida aos 18 anos, isso foi em 86. Naquela época nós éramos vistas como ovelha negra, né? Sujou o nome lá da família, não vai casar, vai ser mãe solteira. Então eu segurei uma barra muito, muito difícil. A minha avó ficou chateada comigo. A minha mãe ficou muito brava. Como assim? Você vai querer esse filho? Vou querer. Mas eu não fiquei com o pai da minha filha nesta época. Então ela falou assim, então já que você vai querer o filho, já que você vai ficar em casa,
A gente vai dividir as contas iguais para que você ajude. Mas assim, já era visto como era feio, né? Você tá de barriga, ser mãe solteira, essas coisas todas. E naquela época a gente ganhava muito pouco, mesmo você fazendo 2 empregos, hora extra, tudo, não era fácil você ter um filho aos 18 anos, aonde a sociedade te julga, né? Mas amém. E eu correndo atrás em fazer coisas, em ter emprego e conseguir ser uma boa filha nessa época, mas com muita dificuldade. Tudo para mim eu achava que a minha mãe fazia para os outros filhos e não fazia para mim, mas não era. Ela me educou para ter responsabilidade. E graças a Deus, Marta, eu consegui. Então, hoje eu tenho 50 anos, mas eu digo que eu faço bolos e doces há 25, para ser bem certa. Mas, na verdade, é um pouquinho mais, porque aos 18, 20 anos, toda festa que tinha, eu colocava a mão. Eu fazia docinhos, eu fazia um enfeite, eu esticava aquela toalha. Eu gostava muito, gosto ainda de receber pessoas. E eu sempre acho que é delicioso, é um presente quando você visita alguém e você leva algo que você fez com as suas mãos. Aquele bolinho cheiroso da vovó, aquele cafezinho coado, né? Eu vim de uma família onde eu passei dificuldades, eu nunca passei fome, mas as coisas pra gente eram mais difíceis. Então você tinha que fazer com o que você tinha, né? Então a gente comeu muito bolo de fubá, porque só tinha fubá, você tinha que se virar. Bolinho de chuva pra gente é o bolo de, sabe, andar de hoje aí, que o pessoal paga horrores, né, de dinheiro. Mas eu sempre colocava alguma coisinha nesses bolos que a gente fazia. Porque era sempre os mesmos, né? Então você tinha que pôr um docinho em cima, colocar uma calda, fazer uma gracinha. E eu não tive brinquedos, boneca, essas coisas. Então, quem tinha depois de mim, eu achava que tinha que fazer festa de boneca, festa de cachorro, vamos fazer um bolo hoje, porque hoje é festa, não tem data, mas vamos fazer. Então, eu sempre gostei muito disso. Me deu água na boca esse Não bolo dá? de fubá É muito aí. bom, gente. E eu gosto muito de fazer ele hoje da forma que eu fazia nesse tempo. Ele é muito gostoso. Aonde E, você aprendeu a fazer bolo de fubá? na verdade, eu sempre fui curiosa, Marta. Hoje eu falo muito bem, falo bastante. Eu tenho que tomar cuidado para não falar rápido demais. Às vezes eu estou dando uma receita assim. Falo muito bem, as pessoas entendem, mas é muito rápido, né? Às vezes as pessoas querem conversar, querem tirar dúvida. Então eu ainda tenho isso aí para mim deixar perfeito. Eu aos 10, 11 anos, eu não falava nada, Marta. Eu era gaga. Gaga completamente. Sim, Uau. eu ficava kiki, só. Eu não conseguia falar direito, me expressar. Então, desde esses 10, 11 anos de idade, eu lutava por aquilo que eu não tinha, mas que eu queria. No caso, eu queria ter uma boa fala. Então, o que eu sou hoje, de ser simpática, de gostar de fazer live, gostar de falar, gostar de dar aula, não foi da noite para o dia, foi o tempo ao qual eu corri atrás, eu me esforcei para poder hoje eu ser essa confeiteira de sucesso que eu sou hoje, graças a Deus. Então, nessa época, na escola, quando a gente tinha prova, testes, que tinha que ir lá na frente falar, era muito difícil, porque era sempre em grupos, né? E os grupos não queriam ficar comigo, nenhum. Oh. Aí a professora falou assim, hoje o grupo da Márcia vai ser tal, 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 tal. As pessoas, sabe, aceitavam, mas na hora de ir lá na frente falar comigo, eles não iam, eles tinham vergonha. E não tá errado, porque eu não falava direito, né? Mas aí eu usei isso, Marta, de uma forma muito interessante. Eu usei isso contra a minha, contra a minha realidade daquela hora, para poder aprender a falar. Eu via todo mundo falar, então eu queria falar. O que eu fiz? Um dos primeiros desafios da minha vida. Eu fui até a frente na sala de aula e mesmo gaga, eu fiz o meu seminário. Nem que eu repetisse 10 vezes a mesma palavra. E o começo, eu creio muito, sabe, em Deus. Então eu creio que Ele me ajudou muito nesse dia. Eu sorri e eu falei assim, para quem não me conhece, gaguejando. Eu sou a Márcia Lemos, mas gaguejando, dando umas falhas boas.
Eu sou da sala tal, o meu grupo é esse, mas eu não vim para fazer feio para eles. Tudo falando gago, né? Desse jeito. E eu estudei e eu percebi que para você ser menos gaga, se você cantasse, você errava menos. Então eu falei sobre esse estudo de uma forma encanto, sabe? Porque em 2000 e não sei quanto, houve uma pessoa que descobriu tal coisa, e aí através dela nós temos isso hoje, isso e isso, e a professora ficou mesmo gaga com algumas falhas. Eu errei muito pouco. Mas assim, eu estava suando de vergonha, eu estava assim, toda deslocada, porque, né, a situação que me deixou assim, mas não desisti. E os alunos ficou envergonhados, porque eles queriam perfeição. E mesmo eu falando em ritmo, né, de uma música, e errando e ainda gaga, para eles era uma vergonha. Eles voltaram para o banco, falou, eu não faço parte do grupo dela, e para mim isso ficou mais, eu já estava falando, né, e eles me deixaram eu na mão, e eu falei, não, eu vim para falar, eu vou falar. Entreguei o seminário, Marta, e na frente de todos, a professora falou. Não falou a nota deles, mas a minha, ela falou. A sua nota é 10 pela sua atitude. Olha só. Se todo mundo estudou a matéria que você falou aqui na frente, entendeu muito bem o que você quis falar. Quando ela falou que a sua nota é 10, era como se eu estivesse voando, como se eu tivesse recebido, assim, sabe, algo gostoso, algo prazeroso. E aí eu pensei, estou no caminho certo. É não desistir. É quando tudo está parecendo que vai dar errado, é porque vai dar certo. Primeiro dá errado para depois dar certo, né? Eu vivi isso na pele. Então, dessa época aí, eu fui muito curiosa, muito curiosa. Eu nunca aceitei você fazer um bolo e pronto. Nossa, tem que fazer um bolo, pôr num prato bonito, numa hora, né? Faz um suco. Se tem uma taça, por que tá pondo no copo? Sabe essas coisas? Se tem uma toalha azul, por que tá usando só azul, não pega verde? Troca agora, põe uma rosa. Eu sempre fui deste jeito, de você querer o melhor, de você mudar. E o doce mexeu muito comigo. Pelo fato de eu ter sido mãe muito cedo, eu precisava de algo mais. Porque aí tinha um serzinho vivo precisando de mim, né? E eu não ganhava muito bem. E como é que você começou a pensar em ter a sua confeitaria? Então, foi muito interessante, porque pensar é muito fácil. Mas eu aprendi com a nossa professora Zenaide que não basta só pensar. Né? Você tem que ter uma ideia, você tem que pôr essa ideia no papel, e aos poucos você praticar alguma coisa que te leva a isso daí. Mas como por toda a minha vida, eu precisei ter emprego, ter 2 empregos. O meu sonho era ter uma casa na praia. E graças a Deus eu tenho. Tudo com muita luta. E eu gostava muito de banana, Marta. Olha que interessante. Eu já vou chegar aí nessa pergunta que você me fez. Eu estava gestante em uma empresa e o amigo secreto, todo mundo sabia que eu amava banana. Quem me tirou, me deu uma caixa de geladeira com um monte de pencas imensas de banana. Para tirar sarro, né? Depois me deram sapato, blusa, enfim. Mas eu ganhei, era meu. Então esses doces tinham que vir para casa. Essas bananas tinham que vir para casa. E estavam verdes, mas uma hora ia ficar madura. E foi uma das primeiras vezes que eu fiz muito doce. Fiz doce de banana madura, banana verde, fiz banana verde refogada, fiz, sabe, cuca de banana, bolo de banana, porque era muita banana. E aí eu levei para essa empresa. O que eu fiz, porque era muito, né? Fui trabalhar e eu levei. E aí eu comecei a sentir que todo mundo gostava de uma coisinha. E aí eu fui ter minha filha, fiquei os dias, horas e voltei. Quando eu voltei, eu já voltei com brigadeiro para vender, para oferecer. Horário de almoço, eu pegava no meu pratinho lá de comida, mastigava rapidamente, pegava a minha caixinha de doce, ia vender para todo mundo, fiado mesmo, um caderninho marcando. Uma comeu um brigadeiro, a outra pegou 2 brigadeiros, a outra pediu um bolo, eu vou trazer
amanhã. Tudo com muita dificuldade, Marta. Tudo assim. Eu recebia de um doce agora, eu ia comprar um leite moça, eu ia comprar um creme de leite. Nessa época era mais doces, mais simples. Não é o que eu faço hoje, que eu já faço um pouco mais, né, sofisticado, mas nessa época era mais mesmo os bolos da vovó e brigadeiro. Mas eu acredito, Marta, que a confeitaria veio em mim, ela despertou em mim o meu jeito doce de ser. Porque eu passei por muita dificuldade. E eu tinha duas escolhas. Ou você é amarga, reclama da vida, fica turrona, paralisada, vivendo com pouco, e ó céus, né? Ó vida. Ou você procurava algo mais. E eu tinha sempre que procurar algo mais. Eu era obrigada, porque eu tinha uma filha aí, né, que ia nascer, que precisava fazer tudo por ela, e ela só tinha a mim. Tudo bem, eu comecei a vender esses doces nessa empresa. Isso era em 88 já, viu? 1988. Então eu vendia muito pouco, não era uma coisa que eu tinha consciência, não era uma coisa que eu marcava quanto que eu gastava, quanto que eu ia ter de lucro, de forma alguma. E aquilo me deixava alegre, né? Tô levando doce, tô vendendo doce, então, ó, que legal. E aí começou o quê? As pessoas começaram a pedir bolo para mim e eu não sabia fazer bolo. Bolo de festa, bolo de aniversário. Então, os meus primeiros bolos eu fiz com massa de bolo simples. Bolo para tomar café, sabe aquele que é só leite, né? Farinha, açúcar, que é uma delícia também. E eu cortava, e eu recheava, e eu fazia bolo de aniversário deste jeito. Nessa época não tinha as redes, né? Não tinha, né? E, sabe, YouTube. Era mais coleção de livros, né? Era Dona Benta. Isso, Dona Benta. Eu tenho um livro. Até hoje eu tenho um livro dela. Mas assim, a gente tem... Acho que apagou aqui a luz, tá meio escura. A gente tem... Tá muito escuro, Marta? Porque dá uma apagada aqui. É, que não, então, né? ficou um pouquinho. Aí, liguei de novo. Obrigada. E aí, o que acontece? Nós não tínhamos, né, as redes para a gente correr. Ai, como faz isso? Como faz aquilo? Mas nós tínhamos as vovó, as mamães, as titias, as mães de amigas. E quando eu ia na casa das minhas amigas, eu não ficava batendo papo com elas à toa. Eu estava sempre secando a louça da mãe da amiga. Porque eu sentia cheirinho daquele bolo assando, do café. E eu perguntava muito, né? O que você colocou aí? Como você fez isso? E se tem uma coisa que mulher, dona de casa tem, Marta, que a gente não pode, sabe, esquecer disso, é a praticidade. A mulher tá fazendo jantar, tá fazendo seu feijão, daqui a pouco ela já botou um bolo no forno, a gente nem viu, né? Daqui a pouco tá a mesa posta. E isso aí, hoje em dia, as pessoas, infelizmente, estão perdendo. Não pode, tem que voltar isso, né? É primícia, né? É raízes, é muito bom. Então, por todos esses anos, Marta, até 2019, eu vendi bolos e doces por segunda opção. Eu ia para os meus empregos e eu levava uma caixinha de pão de mel, de bem casado. Ali eu falava que eu fazia bolo também, tinha algumas pessoas que queriam bolo. Eu levava bolo pronto. Eu lembro que eu pegava o ônibus e segurava bolo assim de 2 andares, às vezes com medo de ir. Mas eu estava lá, eu levava no final, dava tudo certo, estava tudo bem. E aí o que aconteceu? Minha mãe começou a ficar doentinha em 2019 e ela precisava de ajuda, né? Claro, nada mais justo do que a filha mulher, né? Dar um apoio. E eu já estava com esse pensamento de sair dessa empresa que eu estava para poder ficar com a minha mãe. Mas a gente não entende algumas coisas que vêm para a gente, né? Para a vida da gente, a gente tem que prestar atenção. Eu digo que todo dia você tem que acordar, ser grato e prestar atenção. E às vezes a solução da sua vida está no alcance da sua mão e você não presta atenção. Eu lembro que eu vi um sábio falando, que eu não me lembro o nome. Perguntaram para ele assim, como você conseguiu ler tantos livros? E ele respondeu, eu peguei o livro, eu abri e li. Parece que é um jeito grosso de ser, de ele estar falando dessa forma, mas se você for pensar bem, ele não está errado. É a atitude, né? Eu quero, mas eu vou fazer. Eu quero chegar lá, mas eu estou caminhando para me chegar lá. Isso é muito importante. E aí eu estava trabalhando num prédio, olha só,
como eu sou louca, hein? Dos 20 anos pra cá, porque é muita coisa. Dos 20 anos pra cá, Marta, eu já fui gerente, eu já fui encarregada, já tive cargos assim, pra ganhar bem, você entendeu? Eu não digo bem pra ficar rica, mas bem pra você falar, eu posso pagar minhas contas, eu posso comer bem. E eu não me importo, graças a Deus, eu não me importo de ter que ficar com um pouco menos ou com quase nada. A Márcia vai ser sempre a mesma. E eu passei por uma situação que eu estava sem emprego, e a gente precisava de dinheiro, e essa minha filha que eu tive com 18 anos, estava aí com 15, 16 ou um pouquinho mais, e eu peguei umas revistas que tinha em casa, fui vendendo ferro velho, a gente foi comprar garrafa térmica, fizemos café com bolo, a gente vendeu perto de um ponto de ônibus com metrô, e foi maravilhoso. E ali a gente ganhava dinheiro, e a gente conhecia pessoas, a gente conhecia histórias, e a gente achava que a gente estava mal, mas tinha gente pior, porque perto do Hospital das Clínicas, né? Então você vê cada caso assim e valeu super a pena, porque eu aprendi bastante, mas a minha filha que estava comigo aprendeu também. Aprendeu que se na vida você tem bastante, tá tudo bem. Mas se você não tem, tá tudo bem também, né? A vida é uma roda gigante. Se você for grato e você merecer um pouquinho mais, você fica um pouco mais na parte de cima. Senão você desce com tudo, né? Mas descer faz parte de todo mundo. A gente chega na idade que a gente vai retroceder e isso faz parte, né? Então a gente tem que... Eu sempre falo assim, Marta, algumas coisas acontecem. Já outras, nós temos que fazer acontecer, minha amiga. E eu levo essa frase comigo. Eu era adolescente, porque para mim... E assim, eu não falo assim, a vida para mim não foi fácil, porque fica parecendo que eu tô me fazendo de vítima, né? Porque eu sei que todo mundo passa, né? Por traumas, por algumas coisas que te travam, por algumas coisas que te deixam meio, né? Ai, como que eu vou? Como que eu faço? Então, eu sempre presto atenção em pessoas em que pode melhorar, onde pode me dar qualidade de vida. E aí eu consegui emprego perto de casa, num posto de saúde, parei de vender bolos e doces, comecei a vender aqui perto de casa, fiz um chá da tarde, porque eu sou meia louca, graças a Deus, né? Bati um bolo, fiz um bolo de festa, fiz uns cupcakes, fiz uns docinhos, botei em cima da mesa, tenho essa foto até hoje, adoro. Convidei as moças do posto de saúde, falei, olha, a partir de hoje eu estou fazendo bolos e doces, se vocês precisarem, vocês me chamam. E tenho algo a mais para falar para vocês. Se vocês quiserem, eu entrego o bolo e ainda fico na festa. Você não precisa lavar, sabe, a sua louça. Eu sirvo para vocês. Você entendeu? E é por um custo muito baixo. E eu lembro que teve uma moça desse posto, ela olhava para mim com os olhos brilhando. E aquilo, Marta, me fazia bem. Porque ela confiava em mim mais do que eu mesma, você entendeu? E eu achava isso muito lindo. E ela ficava assim, cara, mas como assim? E aí eu cortei o bolo, dei um pouco para cada uma, e essa moça ficava, é isso aí, tá certo. E até hoje ela me dá super apoio, ela é uma bênção. E foi isso que eu fiz, eu comecei a vender para as pessoas próximas de casa. Aí que as pessoas começaram a ver, a Márcia faz bolo. Mas ainda não foi tudo, né? Eu ainda estava apegada ao CLT. Eu estava apegada àquele dinheirinho todo dia 5, todo dia 20. Aí tal. Pulei de galho em galho, fui para outro emprego. E aconteceu que apareceu um emprego para mim para faxinar um edifício de 15 andares. Eu estava sem emprego e me apareceu essa porta. A pessoa falou, Márcia, tem um emprego aí, mas eu não sei se você vai querer, porque é para faxinar, né? E não é faxinar casa. É faxinar um prédio de 15 andares. Você tem noção? Aí ela falou, noção eu não tenho, mas eu vou. E eu fui. Ela me levou nesse prédio. Chegando lá, a síndica me tratou assim, parecia que eu era uma amiga íntima, me levou para o apartamento dela, a gente conversava e eu dando risada, e eu pensando, meu Deus, que loucura, eu vivi uma vaga de emprego, a mulher já tá, sabe? Mas, amém. E ela perguntou assim para mim, quando você pode começar? Aí eu falei, agora. Ela falou, eu gostei disso, viu? Gostei disso. Mas precisamos de um tempo aí para a gente pegar todos os seus documentos, para você fazer exame médico, para a gente poder ficar com você corretamente.
Então você não vai poder entrar tão já. E aí eu me lembro que isso era 19 de dezembro, já próximo das festas, né? Enfim, ela me recebeu muito bem, é uma fofa, dona Débora. E ela falou assim para mim, Má, quando você foi embora, e eu pensei, nossa, já tá me chamando de Má, só vim conversar, né? Mas aquilo me fez bem, sabe? Aí ela falou, Má, tem 2 caixas lá no fundo, que é a cesta básica. E eles mandaram a cesta básica antes por causa das datas da festa, tudo. Já é sua, leva. E eu, nossa, já consegui emprego, já tô indo para casa com cesta básica. E a cesta era maravilhosa, eram 2 caixas, sabe? Coisas boas. Então eu fui embora feliz da vida. Fiquei nessa empresa por 1 ano e 9 meses. Marta, muito aprendizado, viu? Muito aprendizado nesse lugar. Eu que lavava a escadaria do prédio, de cima até embaixo, eu lavava as grades, eu lavava a recepção, eu lavava a calçada, eu lavava a garagem. E o pior ainda não era isso. A lixeira do prédio era um cômodo, Marta. Então, quando eu abri essa porta da lixeira, algumas vezes o lixo caía em cima de mim. Não. Tinha um buraco, então todos os apartamentos jogavam lixo pelo buraco e caía lá embaixo. E eu ainda me peguei algumas vezes pensando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sempre achei que aonde você está é porque você tem que estar mesmo. Tem alguma coisa ali que você ou vai ganhar, ou perder, aprender, ou vai ficar mais forte, não sei. Mas eu sempre pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ver, eu preciso entender isso, né? Olha, eu fiquei reclamando por muito tempo, eu não vou mentir. Eu tô cansada. Eu pegava trânsito, Marta, de manhã, aquele trânsito de 20 para 7 até 8 da manhã, eu atravessava a cidade. Eu moro na Zona Oeste, Marta, Butantã. Eu acredito que é Zona Sul, quase Ipiranga, esse emprego. Nossa. Super longe. Então, quando eu voltava, eu pegava trânsito das 7, 8 da noite também. Então, eu chegava um bagaço em casa. Fiquei lá por 1 ano e 9 meses. Mas antes de chegar ao fim, a síndica me chamou e falou, Márcia, os meninos não disseram nada para você? Eu falei, o quê, dona Débora? As latinhas que jogam no lixo, ela é sua. Todo lixo que aparecer é seu. Só é deles, se você olhar, se você não quiser. E aí você pode passar para eles. E eu, nossa, que interessante, né? E eu sou muito de ir para saber, é meu, então eu vou tomar posse, eu vou receber, eu vou lá, né? Perguntei para os meus amigos aonde é que vende latinha. E eles não quiseram falar. Para não perder a chance, porque eles vendiam, né? Aí eu fui numa banca na rua e perguntei pro moço, onde aqui tem aquele local que eles compram latinha? O rapaz falou, 2 ruas abaixo daqui você consegue vender. Eu voltei pro prédio, pedi para a síndica, posso usar aquele carrinho que fica aqui atrás? Ela pode usar a hora que você quiser, Márcia. E aí começou a minha luta para a minha libertação. Eu vendia latinha, Marta. Essa história tem no meu Instagram, do Márcia Mel Delícias, que é a página dos meus doces, né? Eu vendia latinha, Marta, cantando com maior orgulho, levando aquele carrinho com 2 sacos de 200 litros, cheio de latinhas amassadas. Eu vendia 2 ruas abaixo da minha empresa, então eu passava por local que tinha mercado, tinha ônibus passando, carro, as pessoas, então eu não tinha vergonha de nada disso. E o dinheiro não é muito, você sabe, né? Amassou, pesa quase nada, enfim. Mas eu comecei a guardar esse dinheiro. E aí eu falei, eu vou fazer algo bom com esse dinheiro. E nesse prédio, eu também vinha com meus doces para me vender, né? Bem casado, pão de mel, trufas, enfim, um monte de coisa. A minha luz está falhando, viu? Tá uma benção isso aqui. Ela não está querendo acender. Dá para me reconhecer aí, Marta? Dá para te reconhecer, sim. Tomara que continue, porque ela não está querendo acender. Mas, enfim. E aí, Marta, o que aconteceu? Ela acende e apaga. O que aconteceu nesse tempo? Eu vendia as latinhas e guardava num pote o dinheiro. Eu nem sabia, eu nem ficava assim, eu já coloquei 50, já coloquei 10, 20, eu simplesmente colocava. Guardava. Chegou as minhas férias e o dinheiro guardado. Chegou as minhas férias e eu fui para Sergipe. Fiquei 13 dias em Sergipe. Viajando para lá, eu conheci uma
confeiteira que ela me puxava, ela me despertava. Sabe que nem a Zenaide, né? Ela acorda a gente, né? A Zenaide diz que pega na mão e puxa mesmo, né? E então era tipo ela, tipo a Zenaide. Essa confeiteira, ela falava de um jeito que me chamou a atenção. É a Paula Mello. Gente, e eu olhava assim, e ela, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Se eu consigo, você consegue. Se eu vou, você vai. E eu falei, eu preciso fazer o curso dessa mulher. E o curso dela, nessa época, para mim, era muito caro. Então, a minha vontade, o meu desejo era pegar o dinheiro que eu vendia essas latinhas para fazer o curso dessa pessoa. E quando eu estava, escuta, quando eu estava viajando, ela veio dar um curso perto da minha casa gratuito, você acredita? E eu não consegui ver. Eu fiquei com muita vontade, fiquei muito curiosa, Marta. E eu, como assim? Eu estou viajando e eu não consigo ver essa mulher. Fiquei tranquila, cheguei lá de viagem. Aí eu descobri que ela estava dando curso no Jardim Robru, na Zona Leste. Eu não sei lá até hoje. Mas eu fui fazer um curso dela lá. Eu fui lá fazer um curso, eu falei, eu preciso conhecer esse ser humano que me acordou, né, que puxou de dentro para fora, eu preciso saber quem é essa mulher. E eu cheguei no Jardim Robru, não sei como, eu fiz o curso com ela, tirei fotos com ela, ela é maravilhosa, e aí ela decorando um bolo, e eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Ela parou, Marta, e ela olhou para mim e ela falou, todas vocês aqui já são igual eu. Se eu faço isso, vocês fazem também. Só o que eu não sabia é que ela já tinha entrado na minha página do meu Instagram, já estava vendo meus bolos e doces, a minha história toda. E nesse curso ela falou, meninas, se preparem, porque o próximo bolo, quem vai decorar é a Márcia Mel. Quando ela falou Márcia Mel, eu, nossa! Porque é assim que me chamam, né? E aí, olha lá, a Andréia falando que é longe de lá do Butantã. É longe mesmo, Andréia. Depois eu fiquei vendo pelo mapa, é longe mesmo, muito longe. E aí, quando ela falou assim, quem vai fazer o próximo bolo vai ser a Márcia Mel. Aí eu me despertei, eu falei, como você sabe que eu sou Márcia Mel, né? E eu só soube depois, Marta. Então, ela já tinha visto toda, sabe, a minha história, ela já sabia onde que eu morava, ela já sabia que eu atravessei, né, a cidade toda, sabe, para ver ela. E aí, realmente, chegou a hora que ela falou, Mel, agora é o bolo que você vai decorar. Aquilo me fez mais mulher, aquilo me fez mais forte, aquilo me fez mais, sabe, mais ser a pessoa que eu tô hoje. Sabe o que é colocar algo que você domina muito bem, algo que você faz porque você ama fazer? Parece que eu não enxergava mais ninguém naquele local, eu enxergava o bolo. E aí eu fiz questão de fazer igual ela fez o dela, com o mesmo papel de arroz, a mesma estampa, peguei o mesmo bico, saco de confeitar, e ela ficava assim, ó. Foi ela, mas o esposo dela, né? Ela falou, olha aí, como assim que ela não sabe? Até pegar em tudo, ela pega como eu pego. E aquilo me enchia mais a minha bola, né? Eu sei que eu decorei o bolo numa satisfação, num amor e um prazer que eu falei, a oportunidade que eu tenho com essa mulher é agora. Então eu vou aproveitar. Decorei o bolo. Claro que não ficou igual dela, eu estaria mentindo, né? E aquilo me fez muito feliz de ela ter me dado esse espaço. E aí eu aprofundei mais. Foi nesse dia desse curso que eu decidi que eu ia fazer um curso dela mesma, completo, com o dinheiro que eu vendi latinhas. Olha só. 6 meses depois que eu terminei o curso dela, eu entendi que eu já estava preparada para abrir uma doceria. E aí coincidiu da minha mãe ficar um pouco adoentada, precisar que eu ficasse mais perto dela, mais próximo. E aí o meu genro achou um espaço aqui. E aí eu pedi lá na empresa que eles mandassem embora. Foi uma luta durante o dia todo, mas no final eles decidiram fazer o acordo. Hoje eles me apoiam bastante, né, com tudo isso que eu faço. São meus amigos. Mas no dia que eu pedi para sair foi meio que complicado, mas no final deu tudo certo. Minha filha mais nova sempre me apoiou, a mais velha também. E eu comecei assim, do zero.
A minha confeitaria, Marta, quando eu abri 6 meses depois que eu fiz o curso, sabe, com ela. Olha só, 6 meses eu já estava, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Ela me deu, sabe, ela me trouxe muita, sabe, muita assim, ela me deixou tudo muito claro, né? Você sabe, você pode, vai, parece que foi um empurrãozinho, né? E a minha filha me ajudou bastante. Eu fiquei pensando, como assim eu vou alugar um ponto? Você tem que ter dinheiro guardado, você tem que ter uma renda. E eu gosto de sempre falar, porque é tão bom quando você educa os seus filhos com amor, independente de qualquer coisa. Porque é verdade que você colhe o que você planta, Marta. Isso é uma delícia. A gente só sabe quando está colhendo. E aí, o meu genro viu sabe, ele viu aquele espaço, veio para mim e falou assim, sogra, eu preciso te mostrar algo. Quando eu entrei lá no espaço, ele falando com o dono do espaço, eu parecia que estava voando, eu ficava assim, ó. Eu fiquei me vendo naquele lugar, trabalhando, feliz. Eu falei, como assim? O que é isso? Eu não estava, né, entendendo o que eu estava sentindo. Mas, enfim, cheguei em casa, fui falar com a minha filha mais nova, e a minha filha toda alegre, porque ela sempre me deu o apoio. Por ela, eu já tinha parado com o meu emprego faz tempo, eu já estava só com bolo faz tempo, mas eu sempre com aquele medo, né? E aí ela, me vendo feliz, ela, mãe, e aí? E eu, nossa, Estela, que lindo! Ela, mãe, o que você sentiu? Eu já me vi ali, sentada atrás daquele balcão, vendendo para meus clientes, e ela com o olhinho, né, brilhando. E para minha surpresa, ela falou, mãe, você tem dinheiro para você pagar? Porque ela é muito pé no chão, viu, Marta? Graças a Deus. Ela é muito pé no chão. Ela, mãe, você tem dinheiro para você pagar? Quanto é? Aí eu conversei tudo, falei, então, eu não tenho. Ela, tá, escuta. Mas quantos pão de mel, mãe, você acha que você tem que fazer para você poder pagar, né, esse aluguel? Eu não sei porquê, mas o meu ring light está falhando. Espero não ficar muito no escuro com vocês. Se não puderem me ver, me escutem, já tá bom demais. E aí, Marta, para minha surpresa, ela falou assim, eu não lembro se eu falei para ela 500 pão de mel que eu teria que fazer, ou 200 pão de mel, eu já não lembro mais. Eu só lembro que ela estava sorrindo para mim com um olhar de muito amor e eu muito feliz com tudo aquilo. E ela pegou o celular dela e ela fez assim para mim, né? O celular dela estava aqui, ela estava olhando para ele e ela virou o celular dela para mim e ela falou assim, mãe, tá vendo esse dinheiro aqui, esse saldo aqui? Desde quando eu entrei nesse emprego que eu estou, eu fui separando valores, depositando para apoiar a senhora no seu sonho. Oh. Aí ninguém me segurou. Aí eu entendi que era hora. Gente, não foi só o dinheiro que ela me ajudou, foi o apoio, é muito gostoso você estar com um sonho e a pessoa vir e falar, eu tô com você, vai lá, isso foi muito importante para mim, foi muito legal. Aí eu abri a doceria em outubro, 12 de outubro de 2019, e vai vendo que delícia, ainda não é tudo. E eu fiquei naquele ponto, bom, a minha mãe ficou viva ainda, eu abri em outubro, minha mãe morreu em dezembro, dia 4 de dezembro. Ficamos tristes, a loja fechou por uns 4, 5 dias aí, por conta da mãe, e aí eu pensei, mas eu achei que eu tinha saído do serviço para ficar aqui, para cuidar da mãe, a mãe foi embora, mas eu não estava entendendo nada, mas tudo bem, continuei lá, né? Muito feliz quando eu inaugurei a doceria, que fez fila, que eu atendia todo mundo, era muito gostoso, Marta. Eu não digo de dinheiro, não, eu digo de você ser reconhecida, de as pessoas te olharem por algo que você fez com as suas mãos. Você está entrando na vida das pessoas, na casa das pessoas, né? E isso não tem preço. Não tem preço. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei nessa doceria por 1 ano, 3 meses e 1 dia. Eu conheci a Zenaide Carvalho, que também falou muito comigo, em agosto. Eu comecei a usar bastante as redes, né? Quando eu sentava um pouco, porque minha perna estava cansada, eu sentava. E eu começava a ver a pandemia ajudou, né? Pegou sim. A pandemia veio em março do ano passado, não foi isso? E nós fechamos a doceria dia 22 de março.
E eu reabri ela em 3 de junho, acho que foi junho ou julho, eu creio que junho. E a minha filha mais nova, a Estela, que é a que cuida da parte do meu financeiro, hoje, ela, desde março passado, ela já falou, mãe, fecha. Minha filha sempre, Marta, acreditou em mim antes de mim mesmo, né? Ela via, assim, um pouco mais além. E eu, não, filha, não, vamos só esperar mais um pouco, sabe? Peraí, eu tava pegada ao local, ao logo, enfim, né? E é muito interessante que eu fechei a doceria 22 de março e eu arrebentei em vendas na Páscoa fazendo dentro de casa, em meio à pandemia. Eu vendi horrores. Passou a Páscoa, eu continuei vendendo ovo de Páscoa, brigadeiro, bolo. As pessoas faziam festa por todos os dias e não só no dia da Páscoa, né? E isso tudo foi mostrando para mim, Marta, que eu sou capaz, que eu conseguia. Voltei com a loja 3 de junho e nem eu acreditava. Pagando tudo direitinho, as responsabilidades. E eu pensava, nossa, agora eu vou fazer isso, vou fazer novidade, vou mudar. Mas o conceito da minha filha era, mãe, faz em casa. Também tudo já mostrou que dava para fazer em casa. Para que mais essa responsabilidade, né? Mas às vezes a gente vai ficando um pouquinho mais velha, né, Marta? A gente vai ficando teimosa. E é bom, às vezes, ficar um pouquinho teimosa mesmo, para fazer o novo, né? E aí eu continuei. Mas eu fechei a doceria em janeiro agora, dia 21. Fechei a doceria. Fiquei lá 1 ano, 3 meses e 1 dia, né? Muito bom, é uma experiência que eu passei, que eu precisava. Foi foi um momento da Mel, assim, que, sabe, me realizei. E a gente, quando se prepara, a gente se prepara para andar para frente, não é para andar para trás, né? E como eu te falei, eu conheci... E como você entrou no mundo digital? Conta aí. Agora chega. Conheci a Zenaide de agosto, né? Falando aquelas coisas maravilhosas, sendo ela quem ela é. E para mim é uma referência, assim, é uma benção. Ela te abre o olho e te puxa, né? Eu gosto muito disso. Eu conheci ela em agosto, fazendo a chamada dela, né? O CTA dela lá, apresentando, dando as aulas, sabe, gratuita, dando a aula dela de 7h10 da manhã, eu não perdia uma. Às vezes deitada. A bengalinha te pegou, isso. Foi isso? Pegou, chega de desculpinha. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, chega de desculpinha. E aí eu comecei a prestar atenção nessa mulher, como assim? E eu sempre fui preocupada, Marta, como será a minha aposentadoria? E eu tenho 2 filhas que já são adultas, as 2 são casadas, muito bem casadas, graças a Deus. Meus 2 netos já estão, tipo, 11, 12 anos, já não são mais criancinhas, já se viram. Só tem eu e meu esposo agora, mas eu creio que, assim como todos, a gente merece ter qualidade de vida, né? E aí, não tinha passado na minha cabeça dar aula. Mas eu aprendi muita coisa durante todos esses anos. Eu fiz 12 cursos de confeitaria. Nossa! Só de confeitaria, fora os outros, né? Vai aparecendo assim, os pequenininhos que você injeta aí para você pegar mais técnica, mais jeito. E aí eu sei fazer muita coisa, então assim, eu já trabalhei em padaria, eu também entendo no ramo de panificação, então é muita coisa. Aí quando eu conhecia, sabe, a Zenaide, teve um momento que eu nem sei se ela se lembra disso, que ela falou, ensina o que você sabe fazer para outra pessoa e sai da frente, porque você vai ver ela fazer muito bem. E quando a gente ainda está muito apegada, a gente fala, como assim? Eu sei fazer de um jeito, a pessoa não vai fazer igual. Aí começou a abrir muito a minha mente. Aí eu chamei minha filha e falei, você me ajuda? Eu tô querendo fazer um curso da Zenaide. A senhora tem certeza? Tenho. Aí eu comecei a fazer o curso da Zé, eu acredito, em outubro. Dei um pouquinho uma perdida aí, porque final do ano, ou você estuda, ou você vai fazer, né, as encomendas de final de ano, Natal, festa, tudo. Mas já comecei a ficar mais com os olhos abertos, mais atenta para o digital. Já comecei a mudar um pouco, né, o meu Instagram. Já coloquei um outro, que é o Marcemel Confeitaria, que nesse daí eu coloco as fotos do curso, das coisas que eu estou fazendo no dia a dia agora. E o outro ficou somente para as encomendas. Os bolos que eu faço para festa, posto lá, porque eu tenho umas pessoas que ainda me seguem do lado de lá. Quando foi em janeiro,
Fechamos a doceria no dia 21. Confesso que de início eu fiquei meio... É um novo, né, Marta? O novo assusta um pouquinho, né? O novo te deixa... E agora? E agora? O que eu vou fazer? Mas eu minto, deixa eu falar um pouquinho algo antes que é importantíssimo. Comecei a fazer o curso da Z e no privado lá naquele direct eu... Zenaide, o que você acha disso e disso? Ela, bota o curso aí para funcionar. E eu, mas como assim? Ela, bota o curso para funcionar. E eu falei, meu Deus, como que é isso? E aí aconteceu eu começar com as aulas presencial, que aí foi um divisor de águas. Aí eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando eu comecei a pegar minha turma, eu dei aula de confeitaria em novembro. Eu formei essas meninas em dezembro. Você tem noção que é uma coisa que... A luz de novo, Marta. Fica muito escuro assim? Dá para entender que sou eu? Dá para entender que é você. Deixa ela, daqui a pouco ela acende de novo. Melhor. E aí, Marta, sabe o que aconteceu? Eu me encontrei muito nessa história de ensinar. Gente, é muito gostoso. Se eu soubesse a sensação, eu tinha feito isso antes. E as primeiras meninas, as primeiras aulas, eu incomodei a Zenaide. Eu falei, você não está entendendo o que está acontecendo comigo? Ela, o que foi, Márcia? Eu falei, eu já estou dando curso presencial. Ela falou, olha aí. E aí, dessa turma de novembro, dezembro, já vieram outras. Estou dando cursos aí por todos esses meses, mas o caminhar da gente, então é da onde eu saí, né? Faxina, vendendo latinha na rua para conseguir os meus objetivos, para estudar mais, para aprender mais, para você entender o que você quer na sua vida. Que incrível. Você quer continuar sendo faxineira? Não tem problema. Eu tenho amigos que fazem isso até hoje, mas pode mudar. Você não precisa fazer isso a vida toda. Você entendeu? Você pode mudar. Nós temos o direito de ter uma vida melhor. E a gente tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E isso é nós que temos que, sabe, que tem que ir atrás, que tem que fazer. Não é o outro, nunca foi. Somos nós mesmos. E aí, o que aconteceu? A primeira aula que eu dei, a moça nem sabe disso. Eu fiquei numa realização, sabe? Eu queria abraçar a moça, eu queria... E quando eu vi ela decorando o bolo igual eu fazia, eu falei, nossa... Eu ficava, yes, é isso mesmo. Yes. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a anunciar, a falar para todo mundo que eu estou fazendo curso, tá aparecendo pessoas, novas turmas, eu continuo dando curso. Gente, graças a Deus. Eu já vivo da confeitaria, só da confeitaria, desde 2019. Olha só. Mas agora, sem a loja física, é um divisor de águas. É outro mundo. E agora eu estou caminhando para o digital. É isso entendeu? Aí. Caminhando para colocar meus cursos numa plataforma, tudo com ordem, decência, aos poucos, sem, né, atropelar. Então a gente tem que entender que o momento não está bom, mas dá para ficar melhor. Se você não começar com bom humor, sorrindo, é o que a Zé fala. A Zé sempre fala pra gente, tem que dar primeiro, tem que fazer. É de graça primeiro. E a gente fica muito apegado a coisas, a pessoas, a situação. Eu mesmo, eu me peguei. Né? Sim, eu lembro que eu me peguei, a minha filha falou assim pra mim, mãe, o que te prende lá na loja? Ai, filha, quando eu olho para aquele logo... Ela falou assim, eu vou pegar um spray e eu vou pichar aquele logo para a senhora não ver mais, para ver se eu desapegava, você entendeu? Mas aí eu entendo que isso daí, Marta, é o confronto, é o impacto de você sair do velho para ir para o novo. Recomeçar é muito bom, mas ninguém aqui falou que é fácil. E não é fácil mesmo. Porque se for fácil não tem graça, se for fácil não tem valor, se for fácil não tem princípios, né? E aí o que a Mel quer agora? Vamos lá. Isso. A Mel quer formar homens e mulheres, qualquer ser vivente nesta terra, quer formar confeiteiros de sucesso para se levantar. Eu não digo que você tem que fazer o meu curso para abrir uma doceria, mas se você quiser abrir, eu consigo te falar como foi, te dar as dicas.
Se você não quiser vender alguma coisinha dentro de casa mesmo, na sua porta, eu quero acordar essas pessoas que acordam de manhã sem coragem para fazer uma delícia, às vezes até para si mesmo. Exato. Eu quero resgatar esses valores de chegou alguém na sua casa, só um minutinho que eu vou coar um café, mas o bolo está saindo ali no forno. Você entendeu? E a gente pode fazer isso. Esse é o que a Márcia quer fazer de hoje para frente. Ai, que lindo, que lindo. Deixa eu te contar uma história que eu lembrei. Eu trabalhei durante muitos anos com uma senhora que trabalhava com eventos e ela tinha que receber muitas autoridades e resolver problemas. Era uma pessoa, né, muito importante e tudo. Sim. E às vezes, quando a situação era muito complicada, mas muito complicada, ela falava assim... eu já sabia a dica, né? Eu já sabia como era. Ela falava assim para mim, Marta, chama fulano para comer um bolo. Aí, ela falava assim, o que significava isso? Então ela dizia assim, que não há problema que não se resolva numa mesa com um café e um bolo. Ela dizia, um bolo desarma qualquer pessoa. Então já era, a senha já era, o assunto é complicado. Então ela falava assim, chama a pessoa para comer um bolo. Era muito bom. Eu sempre pensei nisso como uma estratégia, né? O bolo, ele reúne as pessoas porque ele tem uma memória familiar. Ele baixa aquela expectativa de assunto sério, de braveza e tal, ele abaixa aquilo e traz todo mundo para o nível do bolo. É exatamente muito bom, isso, né? Marta. E a minha mãe era uma... Ela trabalhava com eventos. Sim. Ela não fazia isso, vamos dizer assim, profissionalmente, mas ela fazia isso como bico, porque ela gostava e porque ela dizia que quando você produz um alimento, e principalmente o doce, que adoça a vida, você produz com as mãos. E as mãos, elas estão na mesma linha do coração. Então, aquilo que você tem no coração, você sempre transmite pelas mãos. Então, ela sempre dizia que quando você produz um alimento doce, né, você está levando a generosidade, a bondade, a doçura do seu coração para as pessoas. É muito bom saber, aí, ó, mais um aprendizado. E por isso que quando eu vi você lá na comunidade, nas nossas aulas, você está sempre na cozinha, eu falei, eu preciso saber o que essa mulher faz. E sempre quando ela aparecia ali, punha o rostinho ali na câmera, estava sempre sorrindo. Eu falei, gente, essa pessoa tem uma história que é incrível, incrível. Eu me senti tão honrada em ter você aqui e saber um pouco da sua história. E, gente, você não sabe, mas eu já fui na sua loja, na sua confeitaria. Eu trabalhava... Que linda! Ai, Marta, que honra! Eu trabalhava no Butantã, eu trabalhei alguns anos no Butantã, numa escola chamada Tearte, ali na Vila Gomes. Sim, sim. E eu, às vezes, tinha que esperar alguma coisa, então eu ficava passeando pelo Butantã ali e ficava fuçando algumas coisas. E uma mãe de uma escola, a Mauri, como é que chama? Uma escola que tem ali na Vital Brasil, que chama... Agora não vou lembrar o nome. Um dia, conversando com ela na porta da escola, ela falou assim, tem aquela doceira ali, eles fazem uns docinhos tão gostosos, vai lá. E quando eu vi o seu logozinho da Márcia Mel, eu falei, ué, eu já fui nesse lugar. Aí você lembrou, né? Aí eu lembrei, eu falei assim, eu quero saber como é que essa moça foi parar no digital. Márcia,
Sim. Gratidão eterna por você ter compartilhado essa muito história. bom, né? Nós já estamos aqui há 58 minutos. E eu tenho muito medo do Instagram derrubar a gente e Verdade, a gente não tem essa poder... possibilidade. a gente não poder agradecer a todo mundo que esteve Sim. aqui. Gente, esse é o objetivo do Me Conta. Se vocês querem contar um pouco da sua história, se vocês querem trazer para todo mundo essas mulheres, essas pessoas com essas trajetórias incríveis, inspiradoras, de superação e de que a gente pode, a gente consegue, a gente vai dar conta em qualquer idade. Não tem problema. Você veja que a Márcia, de pequena, já superou o mundo. Então, bora lá. Márcia, eu quero que você dê aí a sua mensagem final para todo mundo, para a gente conseguir encerrar sem o Instagram derrubar a gente. Então, vamos lá. Eu quero primeiro citar uma pessoa que para mim tem de grande valia, e creio que para você tem também. Então, para você que quer entrar aí no digital, em qualquer área, em qualquer situação, não precisa ser só confeitaria, mas se você sabe fazer alguma coisa que você sabe ensinar alguém que você queira entrar no mundo digital, eu aconselho, eu indico, eu super indico isso. E quando precisar, se precisar novamente, eu estou à disposição. É muito bom ter você comigo também, saiba disso. E se alguém precisar de uma confeiteira que te ensina a ter uma renda extra, começando literalmente do zero, eis-me aqui, Márcia Mel, confeiteira, veio para mudar a sua vida. E se você está com medo, vem com medo mesmo, porque eu te ensino do simples ao sofisticado. Mas não deixa para amanhã uma vida prazerosa que você pode viver hoje. Então, obrigado, Marta, pela oportunidade. Mas, gente, não esquece que ela está dando aula de confeitaria, mas ela continua fazendo bolo para todo mundo, tá? Com certeza. Você entra no Instagram dela, você tem vontade de... Cheira, o bolo começa a vir aqui o cheirinho, assim. Então, se vocês precisarem de uma confeiteira, de um bolo de aniversário, bolo de festa, bolo de evento, para casamento, noivado, para casamento, noivado. Exatamente. Gente, é só clicar no Márcia Mel Delícias ou Márcia Mel Confeitaria, confeiteira. Clicou lá, clica lá no link da bio, que já cai para falar comigo no WhatsApp, e aí a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês. Estou à disposição. Mesmo. E eu tenho a dizer o seguinte, eu hoje trabalho como terapeuta holística. E vou te dizer que a energia do doce, a energia da cozinha, a energia do bolo, trabalhar com a alquimia da cozinha é uma coisa que é incrível. Então, por favor, se vocês quiserem bolinhos e aulas de confeitaria, Márcia Mel. Olha lá, a Andréia já até colocou o seu Instagram aí. Obrigada, a Andréia Andréia ajudando a gente aí. Eu gostaria, Marta, só mais um minutinho, pedindo para a gente aí falar quem a gente indica como digital. Olha lá, a Andréia já colocou. Obrigada, Andréia. É isso aí, é Zenaide Carvalho Oficial, Desaposentados Digitais, para 50 a mais. É uma bênção. E pode ter certeza que ela vai te ajudar também. É uma benção. Marta, obrigada. Super obrigada. Beijo. Beijo grande. Essa live vai estar no IGTV da Mel e vai estar no meu IGTV. Com certeza. Tá bom? Tá? Obrigada, querida. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.